Primeiro, o nosso boa noite aos participantes hoje da roda, começando pelo cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Cláudio, obrigado pela disposição de participar. Boa noite. Boa noite, William. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você de novo. Daniel Hittner, boa noite aí em Brasília, nosso diretor editorial lá. Thaís Heredia aqui comigo ao lado em São Paulo. Vamos lá pelo noticiário mais próximo da gente aqui. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele veio a público hoje pela primeira vez falar sobre a fuga de um presídio de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O ministro listou uma série de falhas graves. Segundo ele, essas falhas teriam permitido a saída dos 2 detentos. Vocês conferem com a repórter Luciana Amaral os últimos detalhes. Boa noite, Luciana, em Brasília. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Ao longo dessa coletiva concedida hoje à tarde, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, buscou defender que a fuga foi um episódio localizado, isolado e também uma fuga que custou muito barato, isso nas palavras dele. E por quê? Porque aparentemente os fugitivos se aproveitaram de uma série de erros e também de equipamentos que já estavam no local por conta de uma obra no presídio. Por exemplo, um alicate que eles teriam usado para cortar a cerca do local. O ministro então realmente listou uma série de falhas e disse que nada aponta para um plano organizado de fuga. Eu vou citar então algumas dessas falhas citadas. Algumas câmeras de segurança não estavam funcionando, algumas luminárias estavam queimadas. Ele disse que a fuga aconteceu na terça de carnaval, que as pessoas, portanto, estavam mais relaxadas, e ele também citou erros estruturais na construção do presídio que teriam então também facilitado essa fuga dos 2 detentos. Ele comparou ainda o que aconteceu com uma queda de avião, em que são vários fatores que a queda, a fuga, elas não são causadas por um único motivo. Ele então também anunciou novas medidas de segurança para os 5 presídios federais. Por exemplo, a ampliação do sistema de alarmes, reforço de agentes de segurança, aperfeiçoamento do sistema de entrada no presídio com implementação de reconhecimento facial e também a construção de muralhas. Hoje é só em Brasília que tem uma muralha cercando o presídio. Os nomes dos fugitivos já foram incluídos no sistema da Interpol e a prioridade é para a recaptura deles, recapturá-los, segundo afirmou o ministro. Mais de 300 agentes estão nesse trabalho, fora o uso de helicópteros e também cães farejadores. A região é de mata e os investigadores acreditam que os fugitivos ainda estão perto do local, mais ou menos ali num raio de 15 quilômetros. Na coletiva, só para a gente finalizar, o ministro ainda citou a vontade de se ter algo como um sistema único da segurança pública aqui no Brasil. Seria mais ou menos nos moldes do Sistema Único de Saúde. Ele não deu detalhes, mas claro, falou dessa vontade, teria também que ter uma articulação com o Congresso para mudar a legislação. Volto com você no estúdio, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Cláudio Couto, nossos colegas ali do site Metrópolis dizem que o Lula estava no Egito preocupado com a crise de segurança pública, ligou para o Lewandowski e disse, bota a cara na televisão, vai lá e fala. Dá uma ideia da preocupação do governo. Segurança pública é hoje um tema dos mais espinhosos. O Lula 3 está sabendo lidar com esse tema espinhoso? Olha, acho que ainda não mostrou que está sabendo, né? A gente não teve nenhum tipo de ação mais efetiva ou mais marcante do governo durante o seu primeiro ano. Isso, inclusive, foi um dos elementos que levou a muita cobrança sobre o então ministro Flávio Dino, né? Antes da sua ida para o Supremo. Ele foi várias vezes cobrado, inclusive por gente aí que é especializada no estudo da área de segurança pública, gente que conhece não só as corporações, mas estudiosos do assunto, apontando aí falhas em termos de falta de iniciativa, falhas em termos de falta de coordenação, e pelo jeito a coisa ainda não teve tempo, né? Sequer o ministro Lewandowski, que assumiu há muito pouco tempo, não houve tempo de mudar. E logo no começo da gestão dele vem um evento como esse, que é um evento de uma imensa gravidade, tanto que a gente está falando da primeira ocorrência, né, de fuga do presídio de segurança máxima desde a criação deles
ali em 2006, no final do primeiro mandato ainda do presidente Lula. Agora, que se aprenda pelo menos com esse erro, né? É surpreender que você tenha alicate à disposição de presos numa prisão de segurança máxima, né? É de surpreender que você tenha câmeras não funcionando numa prisão de segurança máxima, que você tenha luminárias não funcionando numa prisão de segurança máxima. É realmente, claro, uma conjunção de fatores, mas que mostra uma falha de gestão, né? Porque se, afinal de contas, você tem tantos elementos como esse combinados e coisas tão comezinhas, num lugar que, a rigor, devia primar por uma altíssima preocupação com segurança, a comparação com o avião, de novo, vale aqui, toda a precaução é pequena, o William conhece bem essa coisa dos aviões, enfim, me parece que realmente os erros aí se somam e são erros, entendo eu, provavelmente estruturais, mas que precisam ser corrigidos, que se aprenda com o erro e que se criem aí soluções para que o problema não se repita. A referência que fez à aviação, né? Eu sou cauteloso com essas comparações com o mundo aeronáutico, Cláudio, mas obrigado pela sugestão. Há uma série de perguntas, Cláudio, que a gente pode fazer. Por que essa dupla de bandidos perigosíssimos é transferida junta para o mesmo presídio? Como é que esses dois, que estavam em celas individuais, teoricamente isolados, como é que eles combinaram, fugiram na mesma hora? Como é que eles puderam combinar? E por que foi às 3 da madrugada e só ficou se sabendo disso às 5 da madrugada? Mas aí, enfim, a investigação, Daniel, o que eu estou focando agora é na capacidade política do governo de operar nessa situação na qual uma preocupação fundamental da população e do eleitor é um ponto negativo para o governo e como que ele está sabendo ou não está sabendo se sair disso. William, você ressaltou bem essa preocupação do presidente lá no Egito em tentar dar uma resposta do governo, na cara, no rosto, simbolizada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que não é muito afeito a discursos, a explicações ali muito rápidas, é um sujeito ali um pouco mais contido nesse tipo de atuação. Por ele, em torno de meio-dia, a perspectiva era de que não ia dar nenhuma entrevista. Só depois da conversa com o Lula é que isso acabou mudando. Mas o governo, hoje o Palácio do Planalto, identificava muito essa crise nos presídios como uma dor de cabeça potencial em termos políticos, em termos eleitorais. E isso por quê? Porque se você for pensar no grande antagonista do governo, no PL de Jair Bolsonaro, qual que é a situação? Bolsonaro inelegível, o PL encurralado por investigações da Polícia Federal, uma série de condenações judiciais provavelmente vindo. O cenário não é bom para a oposição. Do lado do governo, a gente está com uma grande dificuldade em ter um crescimento econômico mais robusto, política fiscal sempre em xeque, mas o fato é que não tem nenhuma grande crise no horizonte, não existe uma recessão no horizonte. Então, o cenário está mais ou menos tranquilo para o governo, né? Tranquilo no sentido de que o status quo favorece, neste momento, o governo. O que pode atrapalhar? É uma crise na área de segurança, uma crise, por exemplo, que envolva os presídios. E havia gente hoje que até manifestava uma certa preocupação de como agentes penais, agentes policiais são uma categoria com muitas ligações com o bolsonarismo, de que pudesse haver ali até um afrouxamento dos cintos ali nessa categoria, de forma a facilitar algum tipo de operação dentro dos presídios, que minasse politicamente o governo. Claro que vem aí um pouco de teoria conspiratória também. Mas pouco não, hein, Daniel? Demonstra... Uma baita teoria conspiratória, com o intuito óbvio de dizer que o crime organizado não comprou, não colaborou com ninguém, mas alguém fez isso por razões políticas. É uma baita teoria conspiratória. Claro, mas isso demonstra principalmente como o governo olha para essa crise nos presídios e na segurança pública como uma possibilidade de impacto real para a sua popularidade. Porque, de resto, as coisas podem não estar brilhando, mas tudo caminha para um cenário relativamente favorável para o governo. Eu sei que o trocadilho pode ser infame da minha parte, mas realmente segurança pública é coisa de vida ou morte do ponto de vista político, então nem se fala, Thaís.
Cláudio, nós recebemos aqui ontem o Raul Jungmann, que foi ministro da Segurança Pública e da Defesa, e tratamos aqui da falha, da responsabilidade da União, de estados e municípios, ou seja, tudo muito concentrado nos estados, e constitucionalmente um não reconhecimento da União como responsável pela segurança pública. E o que eu queria te ouvir, assim, diante do cenário político que temos agora, dessas teorias conspiratórias, os bolsonaristas se calando um pouco, não botando lenha na fogueira publicamente sobre a crise da segurança pública, você enxerga ambiente político para discutir uma mudança na Constituição para que a União seja mais responsável, passe a assumir um papel mais relevante na condução da segurança pública do Brasil? Olha, acho muito pouco provável, né, que isso aconteça pelo menos nesse momento, né, que você tenha aí uma revisão do papel federal, do papel da União, né, nesse tipo de questão. Acho que essas são competências que, desde a Constituição de 88, já foram ali muito claramente definidas. Qualquer movimento que nós tivemos ao longo desse tempo foi muito mais no sentido de, por exemplo, criar algum tipo de espaço maior para que os municípios atuassem nessa frente. Veja aí a mudança que houve ao longo do tempo com relação a certas regulamentações referentes às guardas civis municipais, e ali a gente teve alguma alteração. Acho que no caso do governo federal não há tanto espaço para isso. O que pode haver, isso sim, é uma certa proatividade do governo federal, né? O governo federal tomar uma iniciativa de atuar nessa frente, por exemplo, criando incentivos para certas políticas em nível estadual e, eventualmente, para algumas situações em nível municipal. Vou dar um exemplo de uma coisa que surgiu mesmo ao longo dos últimos meses, que foi a questão das câmaras corporais, né, que foram objeto de polêmica, foram implantadas em alguns estados. São Paulo mesmo, houve ali uma implementação ainda durante o governo Dória, que mostrou claramente que as câmeras reduzem a letalidade policial e também a morte de policiais, ou seja, era uma experiência bem sucedida, que tudo indicava que deveria ser expandida. De repente, nós tivemos, né, com o governo Tarcísio, com o coronel Derrite ali, o capitão Derrite, aliás, né, não é coronel, né, secretário de Segurança Pública de São Paulo, um retrocesso nessa área, até o governador dizendo que isso não produzia nenhum tipo de efeito positivo, que é falso, né? Nós sabemos que é falso. E aí o próprio governo federal fez o quê? Resolveu tomar a frente e criar algum tipo de regulamentação, apontou pelo menos no sentido de que criaria, e de incentivos até mesmo financeiros para estados que porventura adotassem esse tipo de política. Eu acho que é esse o espaço que o governo federal tem para agir. E ainda, claro, na atuação naquilo que é da sua competência, que é policiar fronteiras. A gente teve aquela GLO que garantiu a presença de militares das Forças Armadas em portos e aeroportos, que são, de certa maneira, fronteiras também, ainda que não fronteiras terrestres no sentido pleno, funcionam, né, como se fossem fronteiras, mas me parece que ainda são iniciativas muito tímidas. Acho que nesse tipo de atuação, no estrangulamento financeiro de organizações criminosas, é por aí que o Executivo Federal tem mais que agir. Eu não acreditaria nesse momento em nenhum tipo de iniciativa no sentido de mudar a divisão de competências entre Estado, União e municípios. Diante do que o Cláudio acabou de expor, Daniel, como é que a gente tem que entender o que o próprio ministro da Justiça veio a público dizer hoje? Ele levantou uma ideia, não sei se é um balão de ensaio, eu queria ver a sua avaliação disso, a respeito de algo similar ao SUS relativo à segurança pública. Ele veio com a ideia de levar ao Parlamento, de levar à Câmara dos Deputados a tramitação de algo que dê à União algum tipo de coordenação central, como acontece com a saúde. Aliás, o exemplo que o Raul Jungmann citou aqui na nossa roda ontem, dizendo, imagine você ser ministro da Segurança Pública, ou ministro da Justiça no caso, né? E você ser ministro da Saúde e não ter o SUS. Como é que fica no caso da segurança pública? Você ocupa uma função central e, ao mesmo tempo, você não tem o papel de coordenação central. Como é que a gente tem que ver o que o Lewandowski jogou hoje na esfera política? William, o que o Lewandowski propôs hoje como uma medida mais estruturante ali para financiamento e coordenação de segurança pública é algo que não deve ser visto como curto-prazista. Isso é uma agenda que não tem como
prosperar, digamos, neste ano no Congresso Nacional, que vai funcionar 5 meses até as eleições, depois para tudo, digamos, em julho você tem 5 meses de trabalho e uma agenda já bastante dominada por alguns projetos, não cabe mais alguma coisa ali. O que eu percebi hoje é um foco mais sólido no curto prazo. Ontem a gente comentava aqui no WW sobre a dimensão que haveria de termos um problema de cooptação de agentes do Estado no sistema penal, no sistema policial, pelo crime organizado. Isso era uma hipótese que estava sendo trabalhada ontem no Ministério da Justiça, não se descarta, mas hoje as pessoas do Ministério da Justiça que eu ouvi me diziam, muito preliminarmente, as investigações não apontam para esse caminho, apontam para falhas. E essas falhas são muito graves, mas cooptação dos agentes não parece ser o caso, então isso já dava um primeiro alívio. O segundo ponto era o que fazer com um sistema que se demonstrava até agora infalível. E aí o comentário que eu ouvia era o seguinte, olha, há uma série de erros, até de engenharia, erros conceituais nos projetos das penitenciárias federais, e elas acabaram se mostrando uma cópia muito mal feita daquele modelo americano das Supermax. Elas não tem tanta coisa assim de Supermax e tem sim uma série de falhas que agora estão vindo à tona. Então, o pior pesadelo do governo a essa altura é que alguma nova fuga volte a acontecer, porque aí você transforma em algo mais normalizado o que levou, digamos, quase 20 anos para acontecer pela primeira vez. E é isso, a mensagem hoje foi para o sistema todo. É preciso apontar urgentemente o que é que falta. Então, por exemplo, câmeras de segurança, câmeras internas, elas foram instaladas ali em 2006, 2007, 2009 e não foram mais trocadas. Você não tem câmeras que detectem movimentos noturnos com infravermelho e disparem alertas. Isso é considerado uma grande falha. Agora, a gente não precisaria, em tese, ter tido 2 fugas apontando essa falibilidade do sistema para acordar para um problema que era tão sério e tão evidente. Cláudio, por último, nessa parte da nossa conversa hoje, eu vou pedir para você ser um pouco mais abrangente na sua apreciação do problema. A gente viu quanto demorou para haver um consenso na sociedade brasileira sobre a inflação, por exemplo. A gente tem que entender o plano real muito mais do que uma medida feita por economistas inteligentes num escritório, como uma espécie de demanda social. Vamos tratar esse problema realmente pela raiz. Por que isso não acontece com segurança pública? É uma boa questão, né? E é um tema que, enfim, não desaparece da agenda política há muito tempo, sempre é um assunto de campanha, até mesmo em nível municipal. A gente vai ter eleições municipais nesse ano, a gente sabe que, em princípio, segurança pública não é um tema prioritário dos municípios, até acabei de falar agora há pouco aqui da questão das guardas municipais, mas ele sempre acaba aparecendo, até em ações muitas vezes laterais, né? Iluminação, alguns tipos de cuidado com a cidade que poderiam eventualmente minorar os problemas de segurança. Queria até aproveitar o gancho de uma questão que você mencionou agora há pouco, né, quando falou da conversa com o ministro Jungmann, né, que é a questão referente ao SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, né, e aí até conectando com a outra questão, aquela da divisão das competências federativas. Me parece que o SUSP, sim, é um caminho, isso já vem sendo discutido há um bom tempo, até na época do ministro Jungmann, na área de segurança pública, esse foi um tema que avançou, depois foi completamente descontinuado no governo Bolsonaro, e não houve, durante esse primeiro ano aí de governo Lula, uma retomada a sério da discussão sobre o SUSP. Acredito que aí sim, integrar a atuação dos 3 níveis de governo de uma forma estruturada, né, como já acontece também na assistência social, não é só saúde, né? Na assistência social a gente já tem isso, de uma outra forma a gente tem também esse mesmo modelo de integração vertical das políticas públicas na área de educação, ou seja, há uma série de áreas. Parece que na segurança pública esse negócio nunca acontece. Então não é só que não é um tema
que muitas vezes seja colocado como uma prioridade do ponto de vista das grandes políticas que deveriam ser atacadas pelos diferentes governos. Ela também não é trabalhada no sentido de produzir um sistema que produza uma integração e uma cooperação intergovernamental nessa área. Agora, o modelo, o desenho já está dado, que tem até nome, né? Sistema Único de Segurança Pública, justamente inspirado na questão da saúde, que depois foi replicada na assistência social. Acho que, enfim, talvez justamente o fato de que esse tema ganhou proeminência nos últimos tempos possa impulsionar essa discussão. E acho até, pegando aqui uma questão que o Richard mencionou, né, do Congresso, que vai ter pouco tempo para trabalhar agora por conta das eleições, bom lembrar que no ano passado, onde que o governo conseguiu avançar mais na sua interação com o Congresso, que não é um Congresso exatamente alinhado ideologicamente às posições do presidente, nas áreas em que havia convergência, particularmente aí no caso em políticas na área econômica, né? Marco fiscal, a reforma tributária. Entendo eu que a segurança pública também é uma área em que talvez se possam encontrar pontos de convergência entre o atual governo e o Congresso com essa composição que tem. E daí, avançar no sentido de finalmente estruturar o Sistema Único de Segurança Pública, talvez possa ser uma agenda interessante para o governo entabular com o Congresso nesse segundo ano.